Olá, eu me chamo Camila Martins e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado de Anonomoricata L, incorporado em sistemas transgênicos híbridos para aplicações em doenças reumáticas, desenvolvimento e caracterização. As doenças reumáticas, elas acometem cerca de 1% da população mundial, resultando em uma debilitação crônica, afetando a qualidade de vida do paciente. Geralmente, essas doenças, elas possuem como tratamento anti-inflamatórios não esteroidais, anti-inflamatórios esteroidais e antirreumáticos. Porém, com o uso crônico desses medicamentos, é comum a aparição de efeitos adversos, como, por exemplo, úlceras, osteoporose e até diabetes, entre outros. A nonomuricata, ela é popularmente conhecida como graviola e ela possui uma complexidade química na sua composição muito grande, por apresentar diversos metabólitos secundários, como, por exemplo, taninos, saponinas, óleos essenciais, flavonoides. Esses metabólitos secundários, eles são responsáveis por atividades, pela presença de atividades farmacológicas. Dentre elas, por exemplo, a atividade anti-inflamatória. Porém, foi visto através de uma revisão da literatura que é necessária uma dose muito alta do extrato para que ela exerça essas atividades. E foi visto que com a combinação de sistemas terapêuticos transdérmicos, essas desvantagens elas podem ser burladas. Esses sistemas terapêuticos transdérmicos STT, eles são utilizados para burlar as limitações apresentadas por outras vias de administração, como por exemplo a via oral. Eles são administrados sobre a pele, onde essa matriz vai liberar um ativo, esse ativo vai transpor barreira e vai chegar à corrente sanguínea sem que seja necessário o uso de agulhas, por exemplo. Esses STTs eles podem ser compostos por diversos materiais, dentre eles os materiais híbridos orgânicos e inorgânicos do tipo ureasil poliéter, que possui diversas vantagens, como, por exemplo, propriedades físico-químicas de adesividade, capacidade de incorporação de diferentes substâncias, como metal, substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas, capacidade de modelar-se de acordo com a superfície desejada e até uma liberação controlada. Bem, inicialmente, teve a coleta do material, onde folhas da nonomuricata da graviola foram coletadas em São Paulo, e posteriormente houve a preparação da essicata. O esgotamento dessas folhas aconteceu por uma estufa de ventilação a 40 graus Celsius. Logo depois, as folhas foram submetidas à pulverização e armazenamento. Houve uma obtenção de um extrato hidroalcoólico numa proporção de 5 a 95, 5 para 95, onde 25% onde possuíam cerca de 25% das folhas do extrato, das folhas de anonomuricato. Posteriormente, houve a determinação dos metabólitos secundários e a análise de citotoxicidade que foi feita a partir da linhagem de células de hepatoma humano. E logo após de ser realizada essa citotoxicidade, houve a incorporação do extrato na matriz. A caracterização físico-química ocorreu por meio de microscopia de força atômica, do espalhamento de raios X a baixo ângulo, e a curva analítica e estudo de liberação in vitro foram quantificadas a partir da espectroscopia de UV-Vis. Bem, a partir da figura 1, nós podemos observar a viabilidade celular das células de hepatoma, tratadas com diferentes concentrações de extrato da nonomuricata, da graviola. Podemos observar que aqui uma concentração de 0,20781, a partir dela, para os menores valores, a gente pode observar que não houve citotoxicidade, já que todos esses valores se encontram perto de 100% de células viáveis. Também é possível observar que os valores iguais ou menores a 0,10391, eles possuem uma concentração ligeiramente superior ao controle negativo, que seria esse primeiro. Isso dá-se possivelmente a um mecanismo de prevenção de morte celular
presente no extrato, provavelmente referente a alguma atividade antioxidante nesse extrato. Foi realizada uma curva analítica e, através dela, foi possível detectar uma concentração de flavonoides de 125 mg equivalente de quercetina por 100 gramas de extrato. Essa quantidade de flavonoides foi a maior quantidade de metabólitos secundários encontrados no extrato e que se atribui a atividades anti-inflamatórias apresentadas pelo mesmo. Na figura 2, nós podemos observar os sistemas terapêuticos produzidos através do urease poliéter sem extrato na figura A e com o extrato na figura B. É possível observar que em ambas as imagens a matriz ela se encontra homogênea e sem a presença de aglomerados. Bem, através da topografia do modo de contato para A, onde temos a matriz de UPO pura, nós podemos observar que a sua superfície é relativamente plana e ela possui uma diferença de altura, uma variação de altura de cerca de 3 centímetros. Ela também possui uma rugosidade média de 1,73 nanômetros e presença de poros de 523 nanômetros de diâmetro. Já quando o extrato foi incorporado na matriz, essa figura B, nós podemos observar que houve uma diferença na variação de altura, onde há um pico de variação em cerca de 14 centímetros de altura. Há uma variação também na rugosidade média, onde se apresenta 5,91 nanômetros, porém, o ponto principal é a presença de poros de 1,575 micrômetros de diâmetro. Isso implica dizer que o insumo farmacêutico ele vai ser mais facilmente liberado da matriz por conta da presença desses poros. Na figura 4, nós observamos a evolução temporal das curvas de Sachs para os sistemas de UPO. Nós podemos observar um pico único, certo? Em cada curva, e é característico pela pela correlação entre os nós de silício. Também podemos observar um deslocamento à direita desses picos. Esse deslocamento dá-se provavelmente aos grupamentos siloxanos que estão se distanciando devido a um relaxamento dessas cadeias poliméricas. Esse relaxamento ele vai levar a um entumecimento, que é o que nós podemos observar também na figura número 5. Esse entumecimento nanoscópico, em função do tempo, a partir do contato com o tampão fosfato, que seria o meio utilizado. Possível observar aqui que em cerca de 50 minutos, em contato com o meio, houve uma taxa de 29,40% de entumecimento dessa matriz. Isso dá-se provavelmente à absorção do meio pela matriz devido aos componentes hidrofílicos presentes nela. E também podemos observar que após os 50 minutos, aqui entre 50 e 60, essa faixa de entumecimento ela se tornou estável. Atribuída ao perfil de liberação do extrato de graviola em relação ao tempo, nós podemos ver que em cerca de 72 horas, apenas 8% do extrato foi liberado. Isso quer dizer que essa liberação, a partir dessa matriz, pode ser provavelmente prolongada e controlada. Esse intervalo de tempo ele pode durar entre dias e até meses. E também é importante observar os diferentes modelos matemáticos atribuídos ao perfil de liberação. Foi observado que o modelo de PEPAS, este primeiro, ele possui um resultado de R ao quadrado satisfatório em relação aos outros. Ou seja, ele foi o modelo escolhido e, a partir disso, nós podemos observar que esse exponente n, ele apresenta valores.
E esses valores, quando os valores de N são menores do que 0,5, é possível que essa liberação ocorra por difusão de Ficken. Quando esses valores de N estão presentes no intervalo de 0,5 a 1, a liberação provavelmente ocorreu por transporte de caso 2. No nosso caso, os valores de N para o PO resultaram de 0,18, estando menores do que 0,5, atribuindo uma provável liberação por difusão de Ficken. Muito obrigada.